Tartucci, o que nós teríamos aqui seria apenas o fato de que a mesma expansão que nós produzimos com relação aos danos relacionados, por exemplo, ao direito de personalidade, a ideia de que a vítima, em relação à morte de alguém, não é só o morto, mas, por exemplo, os seus familiares, o mesmo ocorreria com relação aos danos sociais. E, portanto, nós teríamos uma expansão das vítimas a ponto de abranger a sociedade como um todo. Acho que há aqui dois pontos a levantar. O primeiro é a diferença entre alargamento dos legitimados a pleitear e o alargamento da ideia de dano. É claramente possível imaginar o alargamento dos legitimados a pleitear sem necessariamente um alargamento do dano. Nós podemos imaginar que, em casos de direitos individuais homogêneos, são todos eles danos individuais, e um dos autores possíveis de uma ação civil pública é o MP, e, portanto, há uma extensão da legitimação sem necessariamente um alargamento do dano de forma a abrangê-lo. Claro que, na perspectiva dos danos difusos, poderíamos falar que aí sim há um alargamento do conceito do dano e um alargamento da legitimação para pleitear, embora não seja uma relação necessária. A base do argumento do professor Tartucci seriam os artigos 948, 12 e 20 do Código Civil, toda a discussão sobre o dano reflexo, que o professor PDF, acredito que mais adiante abordará de maneira muito mais precisa e rigorosa do que eu poderia fazer. Mas a ideia básica é, de novo, como eu disse, se é possível solicitar, admitir que o dano do morto, de certa forma, produz danos aos familiares, se poderia imaginar que certos danos individuais correspondem danos à sociedade como um todo, e aí são mencionadas duas notícias jornalísticas para amparar a opinião do autor. A primeira delas é a descrição de uma ação individual de uma advogada contra a indústria farmacêutica que havia produzido um remédio que nesta advogada teria produzido um efeito colateral não descrito na bula e depois admitido pela indústria, que é a compulsão ao jogo. No caso descrito, efetivamente, nós não teríamos um dano social, mas poderíamos imaginar que o dano social aqui seria o fato de que esse produto gera, como um efeito colateral, a possibilidade de algumas pessoas desenvolverem compulsão ao jogo. Problema: há uma probabilidade, há um risco, há uma ameaça. E, portanto, para que se possa falar em dano social, ou seja, um dano coletivo, teríamos de admitir que as ameaças, as probabilidades, que os riscos configuram dano. Então, a criação de um risco em si seria justificativa para a criação de um dano. Há já na jurisdição de common law, envolvendo casos, eu vou mencionar mais adiante o caso de amianto no Brasil, envolvendo decisões envolvendo amianto, no qual já se encontram algumas decisões em que a criação de um risco para a sociedade é entendida como dano. Talvez estejamos adotando uma linha semelhante. O ponto seria ver até que ponto poderíamos sustentar. Uma ideia possível é essa, de que o risco gera um sentimento coletivo de segurança, um dano, ou seja, as pessoas se sentem mais expostas e, portanto, essa sensação de maior exposição seria um dano social. A outra notícia mencionada do professor Tartucci é a condenação de uma seguradora ao pagamento de indenização ao padrasto em razão de morte de enteado. De novo, me parece apenas a extensão que eu havia mencionado, de danos reflexos, e não me parece que isso por si seja capaz de conduzir a ideia de que, como diz o professor, por todos os casos descritos na lei e fora dela, os campos estão limpos para que floreie a ideia de dano social como algo a ser pensado e reparado no Brasil. E aí surgem afirmações que são bastante semelhantes a algumas afirmações que acontecem, que nós encontraremos no STJ, como as duas de abaixo. Esta ideia do dano social mantém relação direta com a principiologia adotada pelo Código Civil de 2002, que acolheu entre um dos seus regramentos básicos a socialidade. A função social da responsabilidade civil deve ser encarada como uma análise do Instituto de acordo com o meio que o cerca, com os objetivos que as indenizações assumem perante o meio social.
Mais adiante, quero ver se menciono algumas expressões como a seguinte: basta, é necessário, em primeira medida, reparar o dano e, posteriormente, definir o responsável. É claro que o sistema de responsabilidade civil não consegue fazer essas duas coisas separadamente, ou seja, a técnica de responsabilização pressupõe a definição do dano e a definição do responsável. É claramente possível reparar um dano sem que se atribua responsabilidade. Os sistemas de seguridade social fazem isso. O ponto é tentar transformar o sistema de responsabilidade civil num sistema de seguridade ainda funcionando como responsabilidade civil, portanto, escolhendo o dano e escolhendo o sujeito a quem deverá ser imputada essa responsabilidade e sustentando, volto ao ponto central, de que ambos são evidentes, de que é evidente a existência do dano e de que é evidente que o dano tem que ser enfrentado pelo autor A e pelo autor B. O argumento de evidência é um argumento bastante recorrente. Nessa ideia, me parece, se eu puder aproximar os raciocínios do professor Antônio Junqueira e do professor Flávio Tartucci, o que me parece é que o dano social é resultante de uma espécie de expansão da tutela do direito de personalidade. Então nós teríamos basicamente o seguinte: aí pegarei o exemplo do dano ambiental, que é o exemplo tratado no primeiro caso do STJ, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um desdobramento do direito à qualidade de vida. Como direito à qualidade de vida, o desdobramento do direito individual à vida, e o direito individual à vida é um direito de personalidade, logo o direito ambiental é um direito de personalidade social. Ou seja, há uma extensão do direito de personalidade a ponto de abarcar direitos de personalidade da sociedade como um todo. E há uma explicação que me parece clara para isso, porque isso me permite sustentar que esse direito de personalidade, uma vez lesado, merece uma tutela semelhante, idêntica à do direito de personalidade